Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula, continuamos a resolver exercícios sobre a reta. Exercício 41. Calcule o valor de k para que o ponto P 2k mais 3k menos 3 pertença à reta de equação 2x menos y mais 6 igual a zero. Ora, se um ponto pertence ao gráfico de uma curva, então as coordenadas dele devem satisfazer a equação da curva. Então, essas coordenadas têm que satisfazer a equação. Então, nós vamos substituir as coordenadas aqui no x e no y. O 2k mais 3 vai no lugar do x e o k menos 3 no lugar do y. E daí nós vamos ter uma equação em k. Então, fica duas vezes 2k mais 3 menos o y, entre parênteses, k menos 3 mais 6. Eliminando parênteses aqui, 2 vezes 2k é 4k, 2 vezes 3 é 6. E aqui fica menos k, menos e menos, mais 3 mais 6 igual a zero. E 4k menos k dá 3k, 6 mais 3 dá 9, mais 6 dá 15. Aí 3k é igual a menos 15. E aqui k vai ficar menos 15 dividido por 3, que é menos 5. Barbadinha. 42. Os vértices de um triângulo são A, menos 3, 5, B, 2, menos 1 e C, 8K. Calcule o valor de K para que a área desse triângulo seja igual a 12 unidades de área. Então, ele está dando a área e eu quero saber aqui uma coordenada de um dos pontos, do vértice do triângulo. Então, nós vamos usar aquela fórmula, da área do triângulo, que usa o determinante. A área, a superfície, é um meio do módulo, desse determinante. Então, nós vamos substituir as coordenadas dos três pontos, e como a superfície, a área a gente tem, e igualar a 12. Então, fica um meio, aqui o A menos 3, 5, o B 2 menos 1 e o C 8K. É igual a 12, que é a área. Aqui o 2 está dividindo, vai multiplicar ali, então vai ficar o módulo determinante igual a 24. E aí vamos desenvolver esse determinante dentro do módulo. Então aqui, menos 3 vezes menos 1 é 3, vezes 1 é 3. Está lá o 3. 5 vezes 1, 5, vezes 8, 40, mais 40. A diagonal principal vem precedido de sinal mais. 2 vezes k é k, vezes 1, mais 2k. Agora a diagonal secundária é precedido de menos. Daí vai trocar o sinal dos produtos. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes 8 dá menos 8. Com menos dá mais 8. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá 10. Com menos, menos 10. K vezes 1 é K, vezes menos 3 dá menos 3K. Com menos da diagonal fica mais 3K. Tudo dentro do módulo, igual a 24. E aqui vão reduzir termos. 2K mais 3K aqui dá 5K. 3 mais 40 dá 43, mais 8 dá 51. 51 menos 10 dá 41, igual a 24. Então, nós temos aqui uma equação modular para resolver. E uma equação modular assim, a gente tira duas equações, tirando o módulo. Eu resolvo com 5k mais 41 igual a 24, ou o 5k mais 41 é igual a menos 24. Sempre sai duas equações. Nós temos uma aula lá sobre equações modulares na nossa playlist. Lá, dá uma olhada lá como se resolve equações modulares. Então aqui vamos tirar um valor do k, aqui outro valor do k. Então 5k é igual a 24 menos 41. 24 menos 41 é menos 17, dividido por 5. Então, menos 17 quintos. Barbadinha. Aqui, 5k é igual a menos 24 menos 41. E aqui vai dar menos 65 dividido por 5, que dá menos 13. Então, o k pode ser menos 17 quintos ou menos 13. Então, isso significa que existem dois triângulos, que tem esses vértices aqui, depende do K, então, que tem área 12 unidades de área. Barbadinha. 43. Determina a equação geral da reta que passa pelo baricentro do triângulo de vértices nos pontos A31, B-2,4 e C5,4 e pelo ponto médio do segmento de extremos D-1,2 e E13,0. Então é um exercício aqui para a gente relembrar como é que se calcula o baricentro de um triângulo, que nós temos lá uma aula, como se calcular o baricentro do triângulo, que a gente chegou nessa formulazinha aqui. Então essa fórmula calcula o baricentro, que é o centro do triângulo, o ponto. Então eu quero a equação geral que passa por esse ponto aqui, que é o baricentro, e pelo ponto médio desse segmento.
Tá? Então é só calcular a média do x e a média do y. Soma os 3x, divide por 3, e os 3y divide por 3. Barbadinha, então, ó. 3 menos 2 mais 5, ó. 3 menos 2 mais 5 sobre 3. E o y, 1 mais 4 sobre 3. Tá? Então aqui, ó, 3 menos 2 dá 1, mais 5 dá 6, dividido por 3 dá 2. 1 mais 4 dá 9, dividido por 3 dá 3. Então a reta passa pelo baricentro, que é esse ponto. Agora o ponto médio desses dois é a mesma coisa, faz a média do x e a média do y. Ó. Tá? Então, ó, menos 1 mais 13 sobre 2, tá? E 2 mais 0 sobre 2. Então aqui vai ficar 13 menos 1 é 12, sobre 2 dá 6, e 2 mais 0 é 2, sobre 2 dá 1. Então a reta passa por esses dois pontos aqui. Tá? Então vamos calcular o coeficiente angular dela, tá? Que é o coeficiente angular, né, da reta que passa por esses dois. Então, ó, y do m menos y do g sobre x do m menos x do g. Variação do y sobre variação do x. Ó. Então, ó, 1 menos 3, ó, variação do y, e 6 menos 2, variação do x. 1 menos 3 é menos 2, 6 menos 2 é 4. Simplificando aqui vai dar menos 1/2. Então esse é o coeficiente angular. E aí agora a gente aplica a equação da reta por um ponto. Eu tenho o coeficiente angular, que é menos 1/2, e o x0 e y0 vai ser um desses dois pontos aqui. Tá? Eu peguei esse ponto, ó, tá? Y menos 3, que está ali, ó, menos 1/2, x menos 2. Tá? Aqui esse 2 ele é denominador de tudo, aqui, ó. Então ele vai multiplicar aqueles dois lá. Ó. Tá? Então vai ficar 2y, 2 vezes menos 3 dá menos 6, igual aqui, ó, menos 1 multiplica os dois. A menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Como eu quero a equação geral, ó, eu vou igualar a zero. Tá? Então vai ficar aqui, ó, x mais 2y menos 6, menos 2 igual a zero. Ou seja, x mais 2y, e aqui dá menos 8 igual a zero. Barbadinha. Tá? Com isso a gente dá uma revisada em baricentro, né, de um triângulo. 44. Os pontos de intersecção das retas de equações é x mais 2y menos 3 igual a zero, sx menos y menos 3 igual a zero e t, y igual a 3 formam um triângulo. Calcular a área desse triângulo. Tá? Então, para calcular a área do triângulo, a gente pode usar aquela fórmula, né, de 1/2 vezes o determinante, né, formado pelas coordenadas do vértice, né, ou pode usar base vezes altura sobre 2, depende de como é que está o triângulo. Então, aqui o melhor, né, para achar os vértices, a gente teria que resolver o sistema formado pelas equações das retas. Aí eu acho, né, as coordenadas dos vértices. Mas vamos fazer o gráfico das retas, vamos ver o que, que a gente tira. Às vezes, pelo gráfico, fica mais fácil. Ó. Tá? Veja que eu já botei o gráfico pronto, mas como é que foi achado o gráfico? Ó? Reta R é essa em vermelho. Como é que eu achei a reta R? Eu achei dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto C aqui. Ó. Tá? Como é que eu achei esses pontos? Eu atribuo o menos 3 aqui no x, ó, e achei o y. Ó. Tá? Menos 3 com menos 3 aqui dá menos 6, passa para lá dá mais 6. E o y, 6 dividido por 2, que é 3. Então vai dar o ponto A, menos 3, 3, que é o ponto A. E no ponto C aqui eu atribuí para o x o valor 3 aqui. Ó. Tá? O x aqui é 3, né? Então como é que eu achei o zero? Substitui, ó, 3 menos 3 dá 0, 2y igual a 0. Então y é 0 dividido por 2, que é 0. Então vai dar o ponto 3, 0. Tá? Que é esse ponto aqui. Eu só não estou botando aqui na tabelinha. Estou fazendo oralmente, né, mentalmente. Então deu esse ponto, aí eu tracei, uni os pontos, né, deu a reta R. E a reta S, o que, que eu fiz? Também, ó, tá? Peguei o mesmo 3 aqui e substituí lá. Ó. Então 3 menos 3 dá 0, dá y igual a 0, deu esse ponto aqui. Tá? E esse ponto eu atribuí o valor 6, ó. Para o x, ó, 6 menos 3 é 3. Então fica menos y mais 3 igual a 0. Aí menos y igual a menos 3, multiplica por menos 1, y igual a 3. Ó. Então o y é 3. Então vai dar o ponto 6, 3. Aí eu uni os pontos aqui, né, por essa reta deu a reta S. Daí eu já vi que a reta R aqui, a S, se cruza no ponto 3, 0 aqui. Tá? E a reta y igual a 3 é a reta em que o y é sempre 3. Então é uma reta horizontal aqui, ó, que passa no 3 aqui do y. Tá? E eu vejo que essa reta T aqui, ela corta a reta R nesse ponto aqui, ó, que é o menos 3, 3. Ó, e corta a reta S nesse ponto aqui, que é o 6,
6, 3. Então, eu já tenho as coordenadas dos vértices, ó, tá? Então, não preciso resolver sistema. Tá? Então, veja que esse triângulo aqui, ó, eu posso achar a área desse triângulo de duas maneiras. Uma maneira usando base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, né, que a base do triângulo pode ser esse lado aqui em cima. Ó. Aí esse lado aqui em cima de A até B, ó, que vai de menos 3 a 6, tem 9 unidades de comprimento. E a altura vai desse vértice até a base formando 90 graus aqui. Ó. A altura aqui é 3. Tá? Então, de A até B tem 9. E daqui até aqui tem 3, então 9 vezes 3 sobre 2. 9 vezes 3 é 27, dividido por 2 unidades de área, ou né, 13,5 unidades de área. Barbadinha. Ou a gente também poderia pegar as coordenadas dos pontos, né, e substituir nessa fórmula aqui. Ó, tá? Então vamos ver o que dá. Ó. Fica 1 meio, tá? Coordenadas do ponto. Ponto A, o ponto A aqui ó, é menos 3, 3, aqui, ó. O ponto B ó, é 6, 3 e o ponto C é 3, 0. Tá? Então vamos desenvolver aqui. Ó. S vai ser 1 meio do módulo. Tá? Menos 3 vezes 3 vezes 1 é menos 9. 3 vezes 1 é 3, vezes 3 dá mais 9. 6 vezes 0 vezes 1 é 0, não precisa colocar. Aqui 3 vezes 3 é 9, vezes 1 é 9. Com menos da diagonal fica menos 9. Tá? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 1 dá 18. Com menos dá menos 18. 0 vezes 1 é 0, vezes 3 dá 0, não precisa colocar. Tá? Então, S vai ficar ó, aqui 1 meio, menos 9 mais 9 dá 0, menos 9 com menos 18 dá menos 27. E o módulo de menos 27 é 27. Ó. Então, vai ficar 27 meios unidades de área, ou 13,5 unidades de área, como a gente tinha achado da outra forma. Tá? Barbadinha. Veja que às vezes fazer o gráfico, né? Aparentemente parece que dá muito trabalho fazer o gráfico, mas não dá. Se é reta, basta achar 2 pontos. Atribui um valor para uma variável e acha a outra, vai ter o ponto. Barbadinha. Exercício 45. Calcule o valor de K para que os pontos A1K, B, K3 e C34 sejam vértice de um triângulo. Ora, para que esses pontos sejam vértices de um triângulo, já caiu na nossa lista aí um exercício parecido, né? Esses pontos não podem estar alinhados. Tá? E para que eles não estejam alinhados, né, esse determinante aqui tem que ser igual a 0. Porque lembre que a condição para que 3 pontos estejam alinhados é que esse determinante seja igual a 0. Tá? E para que eles não estejam alinhados, quer dizer, para eles formarem um triângulo, esse determinante tem que ser diferente de 0. Então, vamos substituir aqui, ó. Tá? As coordenadas, ó, 1K, K3 e 3, 4, diferente de 0. Tá? Então, desenvolvendo, ó, 1 vezes 3 vezes 1 é 3, K vezes 1 vezes 3 é 3K, K vezes 4 vezes 1 é 4K. Agora a diagonal secundária, ó, 3 vezes 3 vezes 1 é 9, com o diagonal vai negativo. Tá? K vezes K é K ao quadrado, vezes 1 dá K ao quadrado, com a diagonal secundária dá menos K ao quadrado. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, com a diagonal dá menos 4, diferente de 0. Tá? Reduzindo os termos aqui, ó, eu tenho ó, menos K2, 3K mais 4K, 7K, 3 menos 9 dá menos 6, com menos 4 dá menos 10, tem que ser diferente de 0. Tá? Vamos multiplicar por menos 1 aqui, ó. Tá? Isso aqui é como se fosse uma equação do segundo grau, ó. K2 menos 7K mais 10 igual a 0, tá? Diferente de 0. Tá? Então, nós vamos resolver aqui né, como se fosse uma equação de segundo grau, só que tem que ser diferente de 0. Então, o K vai ser diferente né, da resolução, porque resolvendo, se eu botar igual, é porque isso aqui vai ser quando é igual a 0. Mas quando eu quero diferente de 0, eu tenho que colocar diferente. Então, a famosa forma de Bhaskara, né? Vai ser menos o B, ó, menos 7 dá 7, mais ou menos B ao quadrado, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4AC. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 10 dá menos 40. E 2A, 2 vezes 1 dá 2. Tá? Então, o K tem que ser diferente de 7, mais ou menos, 49 menos 40 dá 9, sobre 2. Tá? Então, o K tem que ser diferente de 7 mais 3, aqui sobre 2, ou o K tem que ser diferente de 7 menos 3 ali sobre 2. E aqui 7 mais 3 é 10 dividido por 2 dá 5. Né? Então, K tem que ser diferente de 5, ou
né? 7 menos 3 é 4, por 2 dá 2. Então, o K tem que ser diferente de 5 ou o K tem que ser diferente de 2, tá? Para que, né, esses pontos aqui sejam vértices de um triângulo. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e seu comentário. Na próxima aula, vamos, né, à nossa última aula, né, complementando essa lista de exercícios.